Fala galera, meu nome é Laís Mariano e bem-vindas e bem-vindos de volta, ou pela primeira vez, ao meu canal. Aliás, bem-vinda de volta pra mim, que estive sumida aí nos últimos 7 meses, tanto desse canal quanto da criação de conteúdo. E nesse vídeo daqui, gostaria de comentar com vocês sobre a minha volta pra produção de conteúdo, minha volta aqui pro YouTube e tudo que aconteceu aí nesses últimos 7 meses. Quem acompanhou o canal aqui desde o começo, ou chegou aqui no comecinho do ano passado e tal, e acompanhou aí o que aconteceu, sabe que eu sumir, às vezes, não é tão incomum. Na verdade, é bastante comum. E todas as outras vezes que eu sumi, tirei uma pausa, eu sempre voltei comentando com vocês que por algum motivo eu não tava muito bem e que por isso que eu precisava tirar uma pausa. Mas dessa vez, muito pelo contrário, esses últimos 7 meses eu nunca estive tão bem assim na minha vida, eu acho. Tão estável em praticamente todos os âmbitos da minha vida. E infelizmente fui forçada aí a parar com a criação de conteúdo porque simplesmente meus equipamentos, que já não eram os melhores, que já não eram muitos, decidiram pifar e muitas coisas aconteceram que realmente me impossibilitaram de criar conteúdo do jeito que eu já estava acostumada e de um jeito que já era mais fácil pra mim e que era mais rápido também. Então eu perdi meu computador com um editor de vídeos, depois eu perdi acesso ao meu editor de vídeos, a memória do celular que também não tava dando pra gravar praticamente nada. E enfim, eu sei que eu sabia que eu não ia conseguir resolver tudo de uma só vez, então eu realmente decidi pausar e decidi parar por um tempo. E em vez de ficar me lamentando, eu realmente decidi usar o tempo e energia então que ia me sobrar pra focar em algumas outras coisas da minha vida que eu sempre considerei importantes, mas que eu até então não tinha conseguido realmente focar e realmente não tinha conseguido parar pra resolver. Que era, inclusive, uma das coisas que eu trouxe aqui de jornada aqui no meu canal no ano passado, que é a minha relação com a atividade física. Eu mostrei pra vocês todo, tipo, o meu rolê tentando ir pra academia, que eu queria começar a fazer academia. Depois eu comentei com vocês que eu fiz uma aula experimental de pilates, gostei bastante, queria muito que 2025 2025 uma das minhas principais metas era ir pro pilates, né, iniciar o pilates de fato. E foi isso que eu fui fazer durante esses 7 meses. Hoje eu já estou há 6 meses fazendo pilates. Eu comecei com 2 vezes por semana, agora eu faço de 2 a 3 vezes. Como tá muito frio, eu confesso que eu não tô indo tanto, mas eu já não sou mais uma pessoa sedentária, eu realmente me tornei aí uma pessoa ativa e com uma rotina regular de atividade física. É claro que assim, né, não sou nenhuma atleta nem nada, senti sim mudanças no meu corpo e no meu mental, acho que principalmente, mas só de já não ser mais uma pessoa, sabe, sedentária, de ter ali uma rotina de atividade física, pra mim isso foi uma das minhas grandes conquistas nesse primeiro semestre de 2025, porque eu sempre tive muita dificuldade de encontrar uma atividade física que eu gostasse, que eu me desse bem, que eu tivesse ânimo e motivação pra ir. E eu entendo que muitas das vezes é mais sobre ter disciplina do que ter motivação, mas gente, a minha experiência com Pilates foi completamente diferente da minha experiência com a academia. Eu gosto do ambiente, eu gosto das pessoas, eu gosto da atividade em si, gosto do durante, gosto do depois. Então assim, faz uma completa diferença na hora de você ter que acordar às 6 horas da manhã pra fazer uma atividade física, quando você tem assim mais motivos pra ir do que pra não ir, mesmo nos dias que você não tá muito afim, sabe? Então pra mim foi assim um grande acontecimento aí no meu 2025, que eu tô realmente muito feliz de ter ultrapassado assim essa grande barreira que eu tive por muito tempo de querer ser uma pessoa ativa, de querer fazer atividade física e não achar uma que eu gostasse. Então, nesses últimos 7 meses, essa é uma novidade aí do que aconteceu na minha vida. E fora isso, eu aproveitei muito também pra refletir um pouco sobre a minha relação com a criação de conteúdo e dentro dessas reflexões eu acabei, inclusive, me reencontrando e me redescobrindo em coisas novas. E eu acho que isso é uma das coisas mais legais que eu quero dividir aqui com vocês e que eu vou detalhar um pouco mais sobre, né? No começo desse ano, eu decidi assistir a criadores de conteúdo que são os criadores que mais me inspiram a criar conteúdo, que é o tipo de conteúdo que eu gostaria de criar, sabe? E uma das coisas que eu também acabei me deparando quando eu fui reassistir esses conteúdos é o quanto esses criadores não são criadores de conteúdo que trabalham exclusivamente com criação de conteúdo. Então, são realmente criadores que criam por hobby e que gostam, né, de criar o conteúdo em si e
que não necessariamente fazem conteúdos pra viralizar, pra atrair seguidores. E eu acho que foi inclusive por isso que esses canais sempre me atraíram muito, porque eu senti uma coisa muito orgânica, muito verdadeira, sabe? E eu acho que no meu ano passado eu até comecei assim, mas eu fui me perdendo um pouco nas referências que eu fui tentando adquirir, tentando deixar mais profissional e tentando crescer mesmo meu canal, de ter mais números, assim, e perdi ali completamente o propósito. Tanto que foi por isso que no começo desse ano eu falei, não, deixa eu reassistir. E eu me deparei muito com isso, e isso ficou muito na minha cabeça. E eu comecei também a refletir sobre o que eu realmente quero criar de conteúdo, porque eu parei pra pensar o quanto da minha vida eu quero expor e o quanto eu quero realmente viver no privado. Acho que depois que você começa a gravar conteúdo, você realmente começa a ter esses questionamentos, sabe? De, meu, será que isso aqui vale eu viver em off? Será que isso aqui vale eu gravar conteúdo? Você começa a pensar o que você pode viver que pode virar conteúdo, em vez de você viver o que você quer viver e só compartilhar o que você tá vivendo. Acho isso muito doido. E ao mesmo tempo eu tinha sempre dentro de mim uma coisinha que me dizia assim, cara, eu acho que eu queria gravar um conteúdo mais específico, mais nichado, e que a minha vida, assim, fosse tipo um plus, e não que necessariamente a minha vida fosse todo o meu conteúdo, sabe? E aí eu acho que é isso que entra o meu redescobrimento em coisas novas que eu vou falar agora. Voltando a assistir criadores antigos, eu voltei a assistir muitos vídeos antigos da Lohine Mondin, principalmente no canal de vlogs dela. Eu já falei dela aqui acho que uns 3, 4 vezes, e eu sempre vou voltar a falar porque acho que de todos os criadores que eu acompanho, ela sempre foi, tipo assim, a número 1 de inspiração pra minha criação de conteúdo. Inclusive eu estou aqui com a bolsa da Senhora Sono, que é a marca dela de roupas e tudo mais, porque assim, eu realmente sou muito fã e acompanho ela desde 2014 e sinto que assim, que eu compartilhei a vida dela com ela, sabe? Que ela dividiu comigo e que a gente viveu assim junto muitas coisas. E reassistindo os vídeos dela, já faz muito tempo que a Lolo, ela é muito fã de K-pop e da cultura asiática em si. E eu acabei entrando muito nesse universo por causa dela. Mas assim, eu assisti ela passar por toda essa transição lá atrás, em 2020, por ali. E eu lembro que eu até tentei naquela época também, né, consumir esse tipo de conteúdo de doramas e K-pop e afins, mas foi uma coisa que na época não bateu muito comigo. Eu acho que eu não estava no meu momento. E esse ano foi completamente diferente a experiência, né? Eu decidi ir dar mais uma chance e escutar, assim, músicas de K-pop e assistir dorama. E, assim, foi simplesmente incrível. Eu tô agora nessa vida de ser K-popper e de estar super imersa na cultura coreana. Gente, sério, eu tô estudando coreano agora e o que mais acho que me surpreendeu em entrar nesse universo do K-pop e tal foi que eu voltei, assim, com muita força pra música, sabe? A Laís de 10 anos atrás, em 2015, era uma Laís que tinha muito, assim, um sonho de ser cantora. E eu já fazia aula de canto há 1 ano e as minhas maiores inspirações ali naquela época eram One Direction, Taylor Swift, Demi Lovato, e eu queria muito, muito, muito ser cantora, sabe? Popstar e tal. E quando acabou o ensino médio, é claro, eu fui pra vida real e esqueci um pouco esse sonho, sabe? Esqueci um pouco da música. Eu até cheguei a fazer aula de canto de novo. Eu parei de fazer aula de canto oficialmente em 2023, no fim do ano, então eu fiquei basicamente só 2024 sem fazer, porque esse ano eu retornei às minhas aulas, mas assim, é muito doido, porque eu realmente já não tinha mais um olhar pra isso, e entrando assim no mundo do K-pop, eu voltei com muita, muita força. Foi por isso que eu voltei a fazer as minhas aulas de canto, e eu pensei, cara, eu acho que esse é o meu conteúdo, sabe? Eu acho que é a minha música. E o que mais fez eu voltar muito fortemente pra música, assim, com toda essa gana, digamos assim, foi porque em março desse ano eu fui participar de um evento da empresa pela qual eu trabalho e a gente teve uma palestra muito, assim, muito legal. Eu geralmente sou meio assim com palestras motivacionais, mas dessa vez foi uma palestra que eu senti que realmente conversou comigo, porque eu acho que tem um pouco disso na palestra, né? A palestra tem que conversar com você e nenhuma palestra conversa com todo mundo, né? Tem ali os seus públicos específicos. E eu achei muito legal porque a palestra foi de uma surfista que... uma das
das primeiras surfistas mulheres, se não a primeira surfista mulher, e ela é brasileira, e acho que ela ia lançar, ou já lançou um documentário, e uma das partes do documentário, assim, que passou antes dela começar a entrevista, perguntava, né, por que ela surfava e tal, e ela falou que ela faz porque ela tem medo, ela encara a onda porque ela tem medo. Isso ficou muito na minha mente, porque eu comecei a refletir sobre os motivos de eu ter desistido de tantos sonhos, assim, que eu tinha, porque eu era uma pessoa, uma criança, uma adolescente, assim, muito sonhadora, e depois que eu vim pra minha vida adulta, e que é claro, a gente passa a saber que as coisas não são, que a vida não é um morango, como a gente acha quando a gente é adolescente, quando a gente é criança, eu senti que eu me amargurei, assim, muito. A ponto de nem acreditar mais, sabe? De só, ai, é tudo tão difícil, é tudo tão errado no mundo, que nem faz mais sentido eu sonhar. Só que com essa palestra, na verdade, eu tive uma reflexão sobre o quanto que, na verdade, eu deixei de lado o meu sonho. Falando mais especificamente sobre ser cantora, quanto eu deixei de lado esse sonho por simples medo. Eu acho que era medo de fracassar, medo de me descobrir não sendo boa o suficiente, medo do que iriam falar, medo das críticas, medo de, assim, de muita coisa. E eu desativei os vídeos aqui do canal, mas quando eu comecei meu canal no YouTube mesmo, em 2020, eu fazia alguns vídeos de cover e tal, e depois eu desisti disso exatamente por causa desse lugar de, nossa, eu não sou boa, eu não quero mais essa pressão e tudo mais. E depois que eu vi essa palestra, eu fiquei assim, nossa, que bobagem pra mim não viver a minha vida por medo, assim, sabe? Medo de coisas que, honestamente, não mudam nada no fim do dia. Mas eu acho que o principal pra mim foi que, se eu não tinha confiança em mim, em primeiro lugar, era muito óbvio que esse tipo de coisa realmente poderia interferir na minha vida a ponto de me fazer desistir. Porque quando você confia no seu, sabe? Quando você confia em si, no que você faz, em tudo isso, eu acho que as coisas ficam muito mais claras pra você não se abalar por qualquer coisinha, sabe? Por qualquer obstáculo e tal. E eu acho que no fundo eu não tinha essa segurança. Então, hoje eu olho pra minha trajetória e sabendo que no fim do dia eu meio que voltei pra esse mesmo lugar que é a música, como talvez eu tenha necessitado desse tempo pra construir a minha base, sabe? Pra criar minha autoconfiança, pra eu poder realmente dar a cara a tapa dentro deste sonho mais forte, sabe? E não só isso, mas hoje eu posso, por exemplo, investir nesse sonho com o dinheiro do meu próprio trabalho, sabe? Que talvez tenha sido isso, talvez eu tenha que dar um passo pra trás pra hoje eu poder dar passos pra frente e não ter medo de fracassar em algo que não existe mais fracasso, né? Porque hoje eu já tenho um emprego estável, eu já tenho uma carreira, já tenho uma profissão e a minha renda vem dessa profissão, vem dessa carreira. Então, tudo que eu fizer dentro da música, na verdade, não existe fracasso, né? O que vier é lucro. E há muito tempo eu escrevo minhas próprias músicas e eu nunca trabalhei nelas por simples medo de não ser bem visto, de ninguém gostar e tal. Só que dessa vez eu tenho gostado tanto de cada parte dos processos, assim, sabe? De escrever a música, de pensar na melodia e tudo, que eu só consigo pensar em viver isso, sabe? Eu não consigo pensar em se vão gostar ou não. Pra mim é tipo, se só eu tiver ouvindo a minha própria música já tá muito bom. Eu acho que é esse o lugar, sabe? Pra gente correr atrás dos nossos sonhos, quando os nossos sonhos realmente são pela gente, não importa o que aconteça. Então na minha cabeça tá muito assim, eu quero muito dar minha cara a tapa na música, ver onde isso pode me levar e curtir cada pedacinho do processo. Então eu acho que esse é o meu grande anúncio aqui pro canal, porque meu conteúdo agora vai virar música de novo, mas eu acho que vai ser uma grande mescla de músicas e vlogs, porque eu acho que são duas coisas que eu gosto muito e eu acho que isso com certeza vai também trazer muita leveza pra mim, sabe? Produzindo os meus vídeos de cover e também os meus vlogs. E acho que, tirando isso, o que é mais importante de eu dizer aqui pra vocês sobre as minhas músicas é que as minhas letras são majoritariamente escritas em inglês. Eu não sei o motivo exato do porquê, mas desde os meus 13, 14 anos, que foi quando eu tava aprendendo inglês, eu aprendi por escrever música. E é óbvio que, na verdade, assim, eu falei que eu não sei o porquê, mas é meio óbvio que, assim, a minha referência musical, ela é muito mais estrangeira do que nacional, né? Então,
então eu tenho referências musicais muito mais internacionais e em inglês do que em português. Mas isso é algo que eu tenho tentado mudar, porque eu sou simplesmente apaixonada pelo nosso idioma, pelo português, e eu quero sim poder e conseguir expressar os meus sentimentos também no meu próprio idioma, no idioma em que eu vivi a minha vida e que eu me comunico. Então pra mim não faz muito sentido eu só escrever em inglês. Mas é um processo um tanto quanto difícil, porque eu tô muito mais acostumada há muito mais tempo a escrever em inglês do que em português. Então, conforme eu for lançando as minhas próprias músicas autorais, eu espero muito que vocês entendam isso. Mas é algo assim, eu já estou trabalhando em mim mesma, por uma questão pessoal mesmo, de querer, sabe, poder escrever músicas em português também. E, dito isso, é claro que com a minha música, mesmo que eu não tenha grandes ambições, eu tenho grandes ambições. Então eu gostaria muito, assim, de ter o máximo de alcance que eu posso ter, porque eu acho que música é uma coisa muito universal, sabe? E como eu escrevo muita música em inglês, eu acho que nada mais justo do que eu conseguir dividir isso com o mundo inteiro, né? Que eu acho que hoje o inglês é um dos idiomas mais falados, se não o mais falado. Acho que não é o mais falado, porque acho que perde pro mandarim. Mas é um dos idiomas mais falados em todos os países do mundo. Então eu acho que eu posso aproveitar um pouco que, já que eu escrevo música em inglês, de tentar, né, fazer com que a minha música chegue ao máximo de pessoas possível. E então, o que eu queria deixar aqui avisado e, né, combinado com vocês é que nos meus vídeos de covers eu pretendo falar em inglês e legendar os meus vídeos em português. E os meus vídeos de vlogs eu pretendo gravar eles em português mesmo, porque eu vivo em português, eu não vou ficar fingindo que eu vivo em inglês pra gravar vlog. E aí eu vou legendar em português. Em português não, em inglês. E eu acho que mais pra frente, de grandes ambições assim, eu quero muito aperfeiçoar o meu coreano pra eu trazer covers dos meus K-pops favoritos. E também poder legendar, né, os meus vídeos em coreano pra atingir o público do K-pop, tanto nacional quanto internacionalmente. E eu tenho simplesmente me apaixonado muito pelo idioma coreano também. Então eu acho que isso tem me feito muito bem. E, enfim, quem sabe também no futuro eu não passe a escrever, né, compor em coreano também. Mas eu acho que em português primeiro, depois coreano. E, enfim, gente, eu acho que é isso. A minha ideia é produzir conteúdo majoritariamente agora de covers dos meus artistas preferidos, das minhas músicas preferidas e de letras que falam completamente, assim, comigo e que fazem sentido pra mim ou que já fizeram em algum momento, pra tentar atingir um público que gosta desses mesmos artistas que eu, pra que eventualmente quando eu me lançar aí com as minhas próprias músicas e minhas próprias letras, o pessoal também goste. Eu entendo que é uma mudança bem radical aqui no canal e que tá tudo bem se você sentir a partir de agora que esse canal não faz mais sentido pra você consumir, mas se você conhecer alguém que talvez ele agora está passando a fazer sentido, eu conto muito com vocês pra me ajudar, assim, nesse processo, porque é um pouquinho mais difícil, mas conto muito com vocês e sou extremamente grata por cada um que em algum momento escolheu se inscrever aqui, por cada um que clicou nesse vídeo pra assistir e que tá assistindo até o final. Eu realmente estou num momento muito feliz da minha vida, muito bem, muito estável, e tô muito empolgada pelo que tá por vir, assim, sabe? Eu acho que eu ter voltado pra música não é por acaso. Cada etapa do processo é como se fosse uma grande coisa pra mim, então eu acho que isso também faz toda a diferença quando a gente vive um processo. E eu acho muito doido porque a gente nunca sabe onde a gente pode chegar por uma escolha que a gente faz. E eu acho que meio que é isso que eu tô pensando hoje, sabe? Acho que, e se eu gravar as minhas próprias músicas? E se eu soltar as minhas músicas? Onde será que isso pode me levar, sabe? Daqui 5 anos? Eu acho muito doido. E é doido também pensar que, assim, eu só sei se eu não fizer, né? Que aí não vai me levar a nada. E então eu fiquei muito com isso também na minha cabeça de, eu acho que a vida é muito sobre tentar e arriscar. É claro que a gente tem que ter os pés no chão e entender como o mundo funciona, mas eu acho que mais do que isso a gente precisa, quando alguma coisa é o nosso sonho e a gente tem as oportunidades e talvez o privilégio mesmo de tentar, eu acho que a gente tem que tentar, sabe? E eu acho que a gente tem que fazer pela gente. Hoje na minha cabeça o que mais se passa é por que você, assim, pra quem você tá fazendo isso? E na minha cabeça é só tipo,
pra mim mesma, sabe? Eu tô fazendo as minhas músicas pra mim mesma. Se no fim do dia ninguém quiser ouvir, eu sou a minha fã número 1. E eu acho que isso é muito positivo, porque eu acho que é o que faz a gente continuar quando as coisas não darem, quando as coisas não parecerem que estão funcionando ao nosso favor, sabe? Eu tenho muita confiança de que as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer, na hora em que tem que acontecer, e que se uma coisa é pra mim, eu vou encontrar o meu caminho até essa coisa, e essa coisa vai encontrar o caminho até mim. E também é muito sobre, assim, é claro que a gente tem que fazer a nossa parte, né? As coisas não funcionam com a gente sem fazer nada, né? A gente faz a nossa parte e, sei lá, o universo faz a parte dele. E é isso, pessoal. Eu tô realmente muito bem, estou de volta e renovada e com um canal renovado. Eu espero que eu tenha o apoio de vocês e que a gente viva um processo muito lindo juntos. Estarei dividindo aqui com vocês cada etapa desse processo. Acho que é isso. Ah, não, né? O primeiro vídeo oficial, porque esse aqui é o vídeo de anúncio e de volta. Se tudo der certo, o nosso primeiro vídeo oficial de cover sai dia 9 de julho. Vou deixar aqui bem bonito. 9 de julho é uma data muito importante pra mim. Faz sentido com a música que eu vou cantar, né, nesse vídeo. É isso. Então eu vejo vocês dia 9 de julho com um vídeo muito especial de cover musical. Espero muito que vocês gostem. Espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo até aqui. Um beijo pra vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! We could be going out every night under the lights and trying out